Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz. É a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, o Talk to Biz no YouTube. Até o ano passado a gente usava o YouTube apenas como repositório dos episódios do podcast, mas desde janeiro desse ano estamos produzindo conteúdo em vídeo específico. Portanto, vale a pena conferir o material que a gente produz por lá. Se você já gosta dos temas que são trabalhados aqui no formato podcast, certamente vai gostar do conteúdo que a gente está produzindo no nosso canal. Fica mais uma vez o meu convite, Talk to Biz no YouTube. E hoje temos um episódio diferente, na verdade um episódio especial, era algo até que eu já queria ter feito há mais tempo, mas como tem sempre temas que eu quero abordar, e aí tem mais tema do que episódio disponível, porque toda semana é apenas um episódio e tem vários temas que eu fico querendo abordar, mas ao longo do ano passado eu fiz algumas lives em parceria com a Faixa, que é uma faculdade especializada nas áreas de comunicação e marketing e tudo relacionado à indústria criativa. A Faixa fica localizada em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e eu, como estava montando um curso de pós-graduação lá, especializado na área de branding, a Faixa promoveu, juntamente comigo, uma série de lives tratando de temas relacionados a branding, ao processo de construção de marca. E eu já queria ter lançado esses conteúdos no formato podcast, pegar o conteúdo em áudio dessas lives e disponibilizar aqui no formato podcast. O que acontece é que na semana passada, vocês devem ter notado que o Talk to Biz não teve uma publicação, não teve a sua publicação semanal. A gente tem feito sempre quartas-feiras ou nas quintas-feiras, mas nas últimas semanas vinha sempre na quinta-feira a publicação do episódio, mas por conta de problemas técnicos eu acabei não conseguindo gravar, e aí achei que não valeria a pena gravar correndo no sábado para lançar ou no sábado ou no próprio domingo, porque eu acho que não tinha sentido, a semana já tinha acabado, e aí me voltou a questão, a ideia de pegar esses conteúdos de algumas dessas lives e disponibilizar no formato podcast. O nosso problema técnico já está equacionado, então a gente já volta às publicações normais e semanais a partir de hoje, dessa semana, mas nesse primeiro episódio, nesse episódio de retomada, eu tô trazendo o conteúdo em áudio da live que eu fiz com o amigo e professor, agora doutorando em comunicação, Rafael Malhado, onde a gente discutiu a construção de marca e o branding, tanto pela perspectiva mercadológica quanto pela perspectiva cultural. E aí eu acho que o resultado desse debate foi muito bacana, eu olhando mais pelos aspectos mercadológicos, o Malhado olhando mais pelos aspectos culturais e sociais desse processo de construção de marca. Então ficou um debate muito bacana que vocês vão poder ouvir a partir de agora. E na próxima semana a gente retoma a publicação dos nossos episódios do Talk to Biz aí, com novos episódios que eu já estou gravando. Possivelmente na semana que vem ou na seguinte eu vou publicar 2 episódios em uma única semana para compensar essa semana passada, semana do dia 12 de maio, que seria a quinta-feira da publicação, que não teve publicação nenhuma, mas aí a gente pra frente a gente publica 2 numa semana só, para compensar essa semana que não teve publicação nenhuma. É isso aí, meus amigos. Fiquem aí com a minha live com o professor e pesquisador na área de comunicação, Rafael Malhado, que tem muita coisa legal sobre branding, sobre processo de construção de marca.
Bom, gente, obrigado a todos aí pela presença, uma boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui da Faixa. Meu nome é Bruno Garcia, sou professor, coordenador do curso Branding mais Consumo, que é um curso da Escola de Pós-Graduação da Faixa, onde a gente trata da estratégia de branding, estratégia para desenvolvimento e gestão de marcas de sucesso. E hoje a gente tem uma live bem interessante aqui, um bate-papo bem interessante, que é falar sobre branding e vantagem competitiva, aspectos mercadológicos e aspectos culturais. Para trocar essa ideia comigo, para levar esse papo aqui comigo nessa noite de pré-feriado, eu trouxe o professor também, meu amigo, professor do curso, e está me ajudando na coordenação, está entrando aí como coordenador também junto comigo. Professor Rafael Malhado está aí para participar desse bate-papo aqui comigo. Rafael, seja bem-vindo, meu amigo Malhado. Obrigado, Bruno. É sempre bom estar com você, enfim, nos nossos papos, seja fora do ambiente de trabalho, mas quando o assunto também é sério, a gente está aqui para conversar também sério. E, enfim, obrigado pelo convite. A gente vai bater um papo aí para o pessoal que vai assistir a live. Boa noite para todo mundo. E espero que o papo seja interessante, porque pelo menos o meu papel aqui é tentar provocar o máximo possível diante desse tema que a gente quer falar, que é sobre competitividade. Legal. Malhado, você como tem me ajudado aí, você conhece o projeto Branding mais Consumo desde o início, né? E você me ajudou nas discussões ali, na troca de ideias, a gente desenvolveu um pouco isso, e sabe que a ideia, né, sempre foi trabalhar a questão da marca pelo ponto de vista estratégico e não só por uma perspectiva de comunicação, né, mas entender a marca ali dentro da estrutura estratégica da empresa. E aí, quando a gente fala de vantagem competitiva, né, e envolvendo marca, é claro, se eu pensar hoje no que é uma marca, se eu pensar, vamos começar pelo clássico, né? Se eu pensar uma marca no sentido muito tradicional, a gente sempre estava tratando assim de um ícone mais um nome que representava alguma coisa ou representava alguém e trazia ali aquele histórico. Então, quanto mais conhecido fosse aquilo, mais, em tese, importante essa marca teria e melhores resultados, supostamente, ela seria capaz de gerar. Então, a gente tinha sempre a ideia muito da marca atrelada a esse ícone ou a esse nome que tem um grande alcance e tem um grande nível de reconhecimento. E hoje, quando a gente trata de marca, né, eu acredito, né, que é uma visão mais moderna sobre branding e sobre o que é marca, é pensar a marca como um hub de links, um hub ali que conecta aquele ícone, aquele símbolo a uma série de ideias, a uma série de conceitos. Por que eu estou trazendo isso? Para já começar o nosso papo, já que você falou em provocação, né, provocando esse conceito tradicional de que a marca é notoriamente mais forte se ela tem um maior alcance e aumenta seu nível de reconhecimento. Quando, na verdade, boa parte dos rankings que existem hoje sobre marcas, quando se pensa em uma marca forte, ela é forte também pelo alcance e pelo nível de reconhecimento, mas ela é forte principalmente pelas conexões que ela é capaz de gerar, por esses links que ela é capaz de gerar. Então, a gente falar de marca forte é falar, sim, do alcance e reconhecimento, mas falar do envolvimento emocional que essa marca é capaz de gerar, da arquitetura de serviços que essa marca possui, do nível de relacionamento que essa marca é capaz de entregar, das narrativas que ela traz junto com ela, o quanto isso desperta identificação ou não no nosso consumidor. É a gente pensar em toda a estrutura que essa marca possui para gerar essa empatia e emocional por conta do consumidor. Então, falar de estratégia, de estrutura da marca e de força da marca tem a ver com tudo isso. Por isso eu coloquei no título, né, que a gente falasse de vantagem competitiva,
tanto por aspectos mercadológicos quanto por aspectos culturais, né? E daí a gente começar o nosso papo entendendo um pouquinho desses aspectos e o que faz, de fato, uma marca forte ser forte. Senão a gente acaba caindo naquela ideia, assim, né, de que, olha, essa marca é muito forte porque ela simplesmente anuncia muito, porque ela faz muita publicidade, né? E a gente sabe que não é exatamente isso. É claro que o esforço publicitário é uma parte importante desse processo todo, mas não necessariamente é a única coisa que dá sustentação para uma marca ter o resultado que ela tem. Malhado, você que vem aí, a gente está sempre trocando ideias sobre isso, você me trouxe também o conceito da brandificação, né, que eu achei bem interessante. Fala um pouquinho dessa questão da brandificação e aí a gente traz um pouco desses aspectos culturais. Enfim, vamos começar esse papo aí. Bruno, acho que você resumiu bem, assim, como a gente tem que pensar como a marca, né, tem que pensar, né, quais são as etapas do branding, né, e, enfim, relacionamento, engajamento, comunicação, através da comunicação, através do produto, da entrega, né, do serviço de entrega, enfim, todas as etapas que a gente conhece, né, todas as etapas do marketing e que fazem parte da imagem da marca, né? Ela tem que considerar isso tudo, né? A minha provocação aqui hoje, né, diante desse bate-papo, ela está muito relacionada a uma pergunta, né? Que competitividade que é essa que a gente quer? Que competitividade queremos, né? Que a marca quer? E aí, na verdade, eu vou trazer os meus tempos, porque eu não faço mais consultoria, não trabalho mais com os projetos de marketing digital que você bem conheceu, que a gente sempre, de alguma forma, teve envolvido, né, um com o outro, um ajudando o outro, e, enfim, a gente sempre trocou, né, as nossas impressões sobre os nossos trabalhos. Eu volto lá atrás, assim, para quando eu estava fazendo projetos de comunicação, marketing digital, e agora eu estou, né, no mestrado cumprindo uma pesquisa na área de tecnologias da comunicação, mas é uma pesquisa bastante teórica, né? Tem um outro tipo de abordagem, né? Mas lá atrás eu lembro, vou lembrar de um exemplo em que um amigo, né, me pediu para que eu fizesse uma consultoria numa cafeteria, né, que ele estava inaugurando, que era de uma rede, né, de cafeterias. E aí, enfim, ele ia colocar o ponto, ele estava procurando saber desde o ponto dele, né, se o PV dele seria um PV interessante, como é que ele poderia trabalhar a comunicação da loja dele. Quer dizer, você está falando de uma rede que já existe, né, e que ali ele estava só, enfim, ia trazer algumas imagens da empresa, mas ele queria, de alguma forma, fazer com que a loja dele fosse destacada. E aí, enfim, ele não tinha muito dinheiro para investir na comunicação, no marketing digital especificamente, e me procurou para ver se a gente conseguia, de alguma forma, trabalhar o mínimo possível para que ele pudesse, de alguma forma, crescer, mostrar resultado, seja das vendas, ou seja, inclusive da própria da imagem, né, da loja, enfim, e a imagem da marca também. E eu lembro que a gente falou muito sobre como é que a gente ia, pelo menos, quais eram os canais que a gente ia utilizar diante desse pouco investimento.
E aí a gente fez uma coisa bem simples, né? Trabalhamos um pouco o resultado dele no Google, né? Enfim, colocamos a loja dele com todo, né? Preenchemos todos os requisitos de como achar a loja no Google e a gente fez um conteúdo, né? Pode-se dizer assim, um marketing de conteúdo pelo Instagram. Em 3 meses, só o Instagram, né? Só o Instagram e a localização, né? O preenchimento de toda da loja no Google. Em 3 meses, a gente, por exemplo, bateu seguidores da marca, a marca oficial, né? A gente bateu o número de seguidores deles, a gente conseguiu com isso trazer visibilidade, né? E ele conseguiu outras ferramentas de trabalho para ele, né? Mas enfim, pequena história que a gente conseguiu algumas metas baseado em uma ou outra ferramenta, né? Para conseguir fazer ele crescer um pouquinho, se desenvolver ali diante do local dele e ser reconhecido diante da marca, né? Já que era uma rede, né, que ele trabalhava e a loja era de uma rede de cafeteria. E aí eu estou dizendo isso tudo porque e aí eu fiz a pergunta inicial, que competitividade queremos, e eu vou chegar na brandificação. Será que todo o que a gente pensa de relacionamento, de engajamento, de ferramentas, de mecanismos, hoje se preocupa com todas as etapas do marketing? Se a gente for pensar que a exposição da marca nos canais oficiais em que ela ocupa, hoje os canais, vamos dizer, canais mídias sociais, que existem outros canais, mas vamos colocar assim, canais mídias sociais, precisa estar em todos os canais? Por que precisa estar em todos os canais? Para que precisa estar em todos os canais? Por que precisa estar em todos os canais? Quer dizer, e diante disso, o que você está passando para o consumidor, para o seu público, em cada canal, porque às vezes tem uma variação seja da forma do conteúdo, como o próprio conteúdo. Você vai colocar uma imagem diferente, a imagem, o formato dela é diferente, enfim, né? A gente está falando disso tudo, mas que competitividade é essa que você quer gerar, por exemplo, com essa comunicação toda, essa exposição toda da marca, das marcas, essa visibilidade toda, trabalhar o marketing de conteúdo todo, se existem outras marcas que estão na mesma competição, talvez você com pouco recurso ou com uma estratégia um pouco mais focada, você consegue Opa! Acho que o nosso amigo Malhado congelou aí. Vamos ver se ele consegue retomar. Parece que ele deu uma congelada aí, pessoal. Ó, Malhado aí. Malhado, você voltou, Malhado. Pensei que a internet tinha te derrubado, Malhado. A luz me derrubou. Olha aí. Agora, Malhado, eu vou deixar você retomar aí a sua história da cafeteria. Você vê, né? A luz me derrubou. Eu vou falar sobre alguma coisa que tem a ver com isso que aconteceu. Pode deixar que eu vou chegar lá. O que eu falei pra galera é assim, ó, o Malhado estava trazendo justamente o seguinte: não adianta você trabalhar por uma perspectiva de comunicação massiva, enquanto ele, para um negócio que era local, usou de uma abordagem muito mais inteligente, trabalhando com conteúdo, trabalhando num só canal, e aí conseguiu ter os resultados efetivos, né, que a empresa estava precisando, e foi assim que eu concluí. Agora você me diz aí se eu acertei ou não. É nesse sentido porque quando a gente fala em operar
em operar comunicação, em operar imagens, né? Hoje a gente fala em uma contemporaneidade que as informações, né, as imagens, elas são de ordem incalculáveis, imensuráveis, né? A gente está diante de informações, imagens, o tempo todo. E aí, claro que a gente vai entrar também na imagem das marcas. E quando eu digo imagem, ela não é especificamente um arquivo de uma foto, é o que está diante de você, né? Seja o próprio texto, né? Seja aquilo que, de alguma forma, pode ser um vídeo, né? Isso é uma imagem também, pode ser aquela marca que representa, o que ela representa para você e a imagem que ela de valor, a imagem da sua cultura, né, como você estava falando antes, da narrativa, né, que essa narrativa, por exemplo, do que o consumidor quer ver com as marcas trabalhando, né, a narrativa, né, a história dele, né, que tem a ver com o que ele quer que a marca tenha de experiência, ela está muito ligada, por exemplo, ao que a gente chama de Web 2.0, e que ali você tem, eu acho que é bastante representativo, né, esse momento, e que dali, por exemplo, a gente tem o que a gente chama dos produtores de conteúdo, né, que, enfim, a partir daquele momento as pessoas absorvem de alguma forma os mecanismos, né, de se comunicar através das mídias sociais, né, através da rede. Elas absorvem não só como se comunicar, mas, né, enfim, por que se comunicar, para que se comunicar. E eu acho que esse é um ponto importante também para você, que você não está diante, por exemplo, mais de uma ou duas ou algumas fontes de informação, de comunicação. Você está diante de diversas formas, né? Desde o cara que produz conteúdo numa plataforma de conteúdo mesmo, vai passar um texto e tal, até o jornal online, até o livro. Então, e os comentários, né, das pessoas que enfim, comentam através de grupos de mídias sociais. Então, essas formas, esses mecanismos todos também produz no público, né, nos indivíduos, esse empoderamento de perceber que ele também pode ser, por exemplo, uma fonte de informação, né? A partir do momento que a gente vê, por exemplo, o que a gente chama hoje de influencers, né? Os influenciadores digitais, que às vezes são pessoas que não são, estão em ambientes comuns, enfim, não são celebridades e tal, se tornaram celebridades porque elas estão falando das marcas, estão consumindo as marcas, estão provando as marcas, estão experimentando os produtos. E aí, enfim, eu acho que quando chega nessa questão da narrativa é muito por conta dessa inversão, né? Que não é uma bem inversão, você vai fazendo um two-way ali, né? Você vai trocando tanto a marca quanto você com a marca. O produto existe e ele está sendo consumido. Mas quando eu estava falando da cafeteria, o que eu queria chegar quando eu queria chegar ao ponto da pergunta inicial, que competitividade queremos, por que a gente precisa de tantas redes, de tamanha rede de comunicação. É uma marca grande, mas ela vai produzir para quem também? E eu acho que é importante quando você também quer comunicar. Eu vi hoje isso, conversando, eu vi assim, uma questão de marketing de conteúdo é tudo.
Mas será que o marketing de conteúdo é tudo? É isso que vai criar a tua competitividade? Na verdade, não, né? Mas aí eu já aproveito, Malhado. Será que essa ideia que as pessoas têm de preciso estar em todas as mídias, preciso estar... Porque também a galera não bebe sempre nessa fonte de pegar... Né? Normalmente a gente pega quantos livros de marketing e comunicação eu tenho aqui atrás, e boa parte dos cases, às vezes, são de grandes empresas, de empresas de porte global, ou grandes empresas norte-americanas, japonesas, hoje muitos exemplos, muitos cases da indústria sul-coreana, né? E aí você sempre tira isso como parâmetro, né? Olha, eu preciso ter algo tão espetacular a nível de branding quanto a Coca-Cola, ou com uma grande marca que transcende continentes, né? E, na verdade, você não precisa disso, você precisa estar relevante no seu contexto, né? Mas eu vou deixar você continuar isso. Eu queria abrir esse parênteses. E é por isso que no final, a sua pergunta inicial, que eu ainda não cheguei lá, da questão da brandificação, hoje, por exemplo, dentro da pesquisa em comunicação, a gente está falando de plataformização, que são as maneiras de... Malhado, o bom de conversar com você, Malhado, é que você sempre traz novos nomes para a gente aprender, cara. Olha aí, plataformização, imagino que tem a ver com a economia de plataforma, né? Exatamente. Uma economia de plataforma que estabelece sistemas de pensar a plataforma, ou de pensar a plataforma, não, minto, de pensar como plataforma, né? O modelo da plataforma. Você quer ver uma coisa? Vamos no bate-papo. Eu vou falar da brandificação. Vou deixar para o final. Você está me enrolando, pô. Você está me enrolando e não fala da brandificação, mas tudo bem. Vai lá, segue o teu raciocínio. É uma experiência minha, obviamente. A gente não pode generalizar, tem que tomar cuidado com isso. Mas, por exemplo, nós somos da mesma época, né? Nascemos mais ou menos ali na mesma época. E a gente gosta muito de coisas dos anos 80. A gente já... sim. Videogame, games, e já trocamos uma ideia sobre isso. A cultura pop ali dos anos 80 nos pega mais, né? Porque foi a nossa época ali de moleque, né? Então... porque, na verdade, exatamente, é um contexto histórico que a cultura pop acaba se solidificando, né? Porque ela é daquele pedaço ali de 60 a 70 e ela acaba se solidificando ali. Sim. Depois vai perdendo, né? Vai se transformando em outras coisas, em outra coisa, né? Da década de 90 para até hoje. Mas a minha experiência, por exemplo, com o iFood, você pensar que uma plataforma, eu pelo menos tenho essa experiência, de que eu olho o iFood e falo, o que você vai comer hoje? Aí a pessoa fala para mim, não, tem uma coisa aqui bacana para pedir. Mas da onde que é? Eu quero saber a procedência. E às vezes existem vários restaurantes, várias lanchonetes, vários estabelecimentos fazendo delivery e eu não quero experimentar de qualquer jeito. Só que a forma como a gente acaba modulando, eu vou puxar para a questão mais acadêmica, modulando subjetividades, modulando indivíduos para pensar, se transformando em uma cultura, por exemplo, eu acho que é uma cultura de flow, né? Uma cultura flow. Eu vou colocar na plataforma de áudio e vou deixar a música tocar. Eu sou um cara que escuta o CD todo. E escuto várias vezes o CD. Vamos ver o que o iFood tem reservado pra gente. É uma cultura flow. Isso tá dentro, por exemplo, da dinâmica da plataforma. Ô Malhado, eu entendi. Depois só uma coisa, essa cultura flow nem sempre dá certo, né? Por exemplo, Netflix e outros serviços de streaming já estudam situações ali em que essa cultura flow não funciona. Embora, assim, o próprio Netflix, não sei se é Netflix, talvez você me confirme isso, que tem um desses serviços ou mais serviços de streaming que estão criando justamente uma espécie de shuffle ali.
Era como se você fizesse antigamente com a TV por assinatura, você ligava e deixava rolando ali em qualquer coisa só para ouvir um barulho, né? Então tem a ver também com essa cultura flow que você tá colocando. Mas continua lá, continua seu raciocínio. Sim, bom, e para chegar finalmente na brandificação, que foi, na verdade, um termo que eu achei num dos textos que está presente num livro chamado Nomadismos Tecnológicos, da Gisele Bündchen, que é uma artista digital, pesquisadora da USP, que eu ando pesquisando algumas de suas obras e obras de arte e textos, né? Chamado Territorialização e Agenciamentos nas Redes, né? E esse texto dela, ela vai falando sobre como que ela usa o termo brandificação para dizer que a gente estava diante de espaços públicos, isso na época, em 1999, que surgiu mais ou menos o texto 2000, a gente está diante de espaços públicos que atuam, por exemplo, como o tempo todo com aparelhos, tecnologias, máquinas, como se fosse um brandscapes, assim. Você está com um anúncio no outdoor e tem o VLT passando, o metrô com um anúncio gigantesco, né? Então, a brandificação, na verdade, nesse sentido que ela traz, esse pensamento de fazer branding o tempo todo. E veja... E isso passa até para as pessoas, né, Malhado? Porque você vê o comportamento das pessoas em redes sociais, por exemplo, há uma tendência a galera tentar se brandificar, por assim dizer. Exatamente. E o que a gente está querendo chegar com isso, né? A gente está aqui num papo em que é um papo de dois professores, né, que estão trazendo o curso, né, a pós-graduação de branding mais consumo. Mas a gente está aqui no objetivo de formar pessoas, né, e que tenham o senso crítico para entender que perspectivas levam o branding, né, e para onde vai levar, se a gente quer falar da maneira de se gerir uma boa marca. Porque não necessariamente a gente precisa seguir, como o Bruno falou, esses modelos globais, talvez isso não precisa ser uma caixa fechada, né? Isso não precisa ser um box de como seguir as regras para a sua empresa, a sua imagem, você que, enfim, pode ser um influenciador digital, vir a conseguir sucesso, né? Conseguir o desenvolvimento da sua empresa e tal, ou como funcionário, né? Trazer bons números, bons resultados para a sua empresa. A gente está diante aqui de uma provocação de até onde isso também leva o nosso pensamento com o consumidor também, né? Como a gente também é consumidor, a gente também é público-alvo de alguma marca, e como a gente quer que isso também seja, diante dessa contemporaneidade cheia de imagens, cheia de maneiras de atrair a sua atenção, né? Por exemplo, o Jonathan Crary, que é um crítico de arte, que é um pensador da contemporaneidade, falando sobre o capitalismo tardio, né, e os fins do sono, ele vai dizer desse regime de atenção que a gente está o tempo todo afetado. E aí eu falo da luz. A luz, quer dizer, a luz caiu, mas se a gente estivesse numa sala de aula, numa palestra, num auditório, a gente teria hora, local e data e pessoas para poder fazer isso. Como a gente está adiante agora da internet, a gente pode fazer de qualquer jeito. Só que quando a luz cai, quando um mecanismo desses não funciona, a gente começa a perceber que a gente não está o tempo todo com esse controle, né? E aí, esse controle tem a ver com isso, assim,
Por que a gente quer... Qual é o tipo de competitividade que a gente quer gerar? Qual é a maneira como a gente quer gerir essa marca? Que imagem você quer passar? De repente pode ser massificando comunicação o tempo todo, de forma com que o seu adversário, eu ia falar adversário, a outra marca que briga com você nesse mercado também faz da mesma forma. Ô, Malhado, mas você não acha que até essas fórmulas também, elas tendem a cair num desgaste, mesmo esse modelo atual de flow, né, que todo mundo está adotando, que durante um tempo a galera tinha cansado do flow, não, agora eu quero decidir, quero ver na hora que eu quiser, e agora meio que já há um cansaço a respeito disso, um desgaste a respeito dessa fórmula, então a galera agora quer o flow novamente. Isso não pode acontecer também com essa mesma questão que você está trazendo mais estética em relação à construção de uma marca? Se isso não pode também, em algum momento, esse modelo se tornar tão exaustivo porque hoje um problema que os departamentos todos de marketing têm está justamente em como garantir a atenção do consumidor. Por mais que você tenha exposição de marca por todos os lados, o que mais se sabe é que há um déficit de atenção, né? As pessoas bem que desligam o cérebro, já não estão assimilando mais quase nada. Então, será que isso também não gera um caminho? E eu quero te jogar uma outra pergunta. Você enxerga hoje marcas que sejam mais à frente do seu tempo a nível de pensar essas políticas, ou a galera vai na fórmula que está dando certo no momento porque isso é o mais seguro a se fazer? Não, eu acho que sim. Acho que tem algumas marcas que pelo menos tentam de alguma forma remar contra pelo menos uma boa parte de todo esse processo que a gente está adiante agora, né? E eu acho que sim, ó, a gente pode até trazer um exemplo bem perto nosso. O próprio trabalho da professora Letícia Castro é nesse sentido, né? Dela pensar, por exemplo, a forma sustentável de trabalhar a comunicação da marca. A gente conhece ela de outros tempos e a gente sabe o quanto ela tá sendo, né, feliz nos resultados dela, enfim, quando ela trabalha, quando ela pensa a sustentabilidade de alguma forma. Eu acho que talvez alguns caminhos, aí eu não estou dizendo mais só dela, né, especificamente, mas das marcas em geral, talvez alguns caminhos precisam ser mais contrafluxo, mas aí ser menos mainstreams, né? Mas aí a gente isso, é o dilema em que cada um quer talvez se colocar. A gente, sei lá, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no Instagram. Eu estou procurando, por exemplo, muita coisa de casa para colocar, casa nova e tal. E aí tem muitas pessoas que trabalham artesanalmente arte, né? O macramê, o adesivo na parede e tal. Aí você vai vendo, são pequenas pessoas, são pessoas que estão fazendo pequenos trabalhos e que trabalham a imagem deles, né? Da marca deles muito bem. E ok, porque também não trabalham produzindo massivamente, não tem uma escala ali industrial. E aí, quando a gente fala a gente está falando de grandes marcas, a gente tem esse processo todo, né? De que o cara está vendendo muito, tem um volume muito grande, ele está comprando, inclusive, outras redes para poder dar conta de todo esse volume. Eu acho que a provocação inicial de que competitividade é essa, isso vai para o que a gente está querendo trazer, inclusive dentro da própria pós, né, de brand mais consumo. Trazer esse elemento crítico, esse senso crítico de até onde a gente acha que pode ir diante dessas circunstâncias que estão se normalizando, como a plataformização, né,
como as maneiras de pensar, né, através de plataformas, as maneiras de se entregar o produto, né, as maneiras de se vender o produto, porque eu estava falando do iFood, você compra, você acha uma coisa bacana para comprar e aí talvez a entrega do produto ela está tendo problemas com relação à entrega. Qual é o problema da entrega? É talvez um entregador ou um sistema de entrega que não funciona por conta de várias questões trabalhistas, né, de financeiras, econômicas. Então, adianta você fazer um marketing de conteúdo se o seu produto final ele não é entregue de uma maneira correta? A gente tem que pensar em todas essas etapas e pensar também em outras coisas, como você falou, a própria narrativa, né, que cada consumidor quer ver que a marca produz, né, constrói, também é importante, né? E é isso, brandificação seria nesse sentido de pensar esse modelo também o tempo todo de gestão de marca, mas qual é a gestão que você está fazendo? Qual é a comunicação que você está fazendo e está querendo para isso, né? E diante desse volume todo que a gente encara hoje, tanto o consumidor, né, quanto a própria marca que também vai competir com outras. Sim, e aí é um grande desafio realmente, porque você olhar para toda essa estrutura de comunicação e ainda olhar para, como você falou aí, do entregador, né, do serviço de delivery, iFood ou de outros serviços, né, que você tem ainda várias camadas dessa entrega as quais você não tem controle. Não é? E o mundo ideal seria em que eu consigo gerenciar a minha marca em todas essas camadas de entrega, mas isso hoje, pela estrutura que alguns serviços desenvolveram, por conta digital e tudo mais, isso torna-se inviável. Agora, achei interessante o ponto que você falou, né, de pequenos produtores, pequenos fabricantes de alguma coisa, que estão fazendo coisas interessantes, conseguem uma determinada visibilidade, esse cara cria relevância para ele dentro do contexto, ele não está querendo se tornar a nova Apple ou a nova Coca-Cola, mas ele cria relevância dentro do contexto em que ele está, e aí, interessante disso é que ele usa um canal que hoje é mainstream, né, mas ele usa de uma forma alternativa, né? Ele usa de uma forma... Aí eu me pergunto, Malha, na verdade estou perguntando para você, se a gente vai voltar, já que a coisa anda muito massificada aí por alguns aspectos, se a gente não vai voltar a ter aquela modinha das mídias alternativas, marketing de emboscada, marketing de guerrilha. Lembra? Teve uma moda que... Teve um tempinho aí que a galera fazia pegadinha na rua, que tinha sempre uma gracinha, de repente saía alguém tocando um violão de algum lugar e tinha gente filmando. Então, assim, buscavam-se maneiras diferenciadas de chamar a atenção do consumidor num mundo em que há um problema claro ali em relação à atenção e engajamento. Será que essas ferramentas podem voltar? Porque agora meio que elas não são mais tão faladas quanto já foram. Em algum momento aí dos últimos 10 anos elas já estiveram muito mais em evidência. Mas talvez, ou eu vou pensar caminhos alternativos pelos meios tradicionais, já que a internet, né, o digital, ela permite essa montagem ali, essa manipulação de eu usar mesmo ferramentas que são do mainstream, mas eu usar de uma forma alternativa. Bruno, eu estou lembrando aqui, quando você falou isso, estou lembrando, inclusive, de um conceito de um teórico da comunicação, um dos mais visitados, que é o Marshall McLuhan, no conceito dele de remediation, né? Ele fala que, na verdade, as mídias, você não exclui uma mídia, né, especificamente para surgir uma outra. Essa outra que surge, ela quer dizer, você tem uma troca ali entre elas, né, para que uma talvez ainda de alguma certa forma continue e a outra que está surgindo
vamos dizer assim, beba um pouco dessa mídia que seria obsoleta. Você falou do marketing de guerrilha, e para mim, guerrilha é, por exemplo, o que se tornou hoje a rede de display. Guerrilha, quando a gente entra, por exemplo, nas páginas, depois de ter acessado uma plataforma, né, um portal de vendas, e, enfim, como os grandes que tem aí para a gente comprar alguma coisa, uma estante, um armário, uma mesa, e a gente, na rede de display, aparece aquela velha história, como é que a gente sabe, como é que ele sabe que eu queria comprar um fogão? Mas essa rede de display hoje está congestionada, ela está massificada. Total. E ainda às vezes entrega errado, né? Não entrega com a precisão que supostamente deveria ter, né? Exatamente. Há uma questão de interpretação ali, de contextualização que não acontece. Mas vamos lá, continue. Eu entendo que isso eu falei do conceito de remediation antes para dizer que não parece tão diferente assim. O sistema de notificações que você é hoje afetado pelo Google, né? pelo mecanismo do Google de busca e por outros mecanismos, essas notificações também, para mim, é uma guerrilha. Aparece para você, olha, você vai gostar disso. Olha, talvez você goste dessa notícia. Então, ele está te pegando ali numa rua que se chama internet para te dizer que talvez você possa gostar de uma coisa que você talvez... Muito provavelmente você já visitou, né, esse conteúdo, esse tema. Por exemplo, para mim, nas buscas de Google aparece muito livros de science fiction, cinema science fiction, que era uma coisa que eu estava buscando nos últimos tempos, né? Estava revisitando essa ficção científica, filmes de ficção científica que eu estava pesquisando sobre isso de novo. Então, isso para mim é guerrilha, que são notificações que não te deixam, se você não desativar o aplicativo, não te deixam em paz, né? Mas aí, a gente fala assim em paz, é claro que a gente vai... Quer dizer, no curso a gente vai ensinar como essas formas são utilizadas e para quê, mas é como a gente está dizendo, né? A gente precisa entender criticamente também até onde vai isso, né? Porque a gente aqui está discutindo sobre essa forma massiva da rede de display, das notificações, né? Eu estou lembrando também, diante da sua pergunta, o que muitos gurus, enfim, muito da galera que durante um período da digitalização, né, dos sistemas e dos aparelhos e das máquinas, falou: o jornal vai acabar, a TV vai acabar, o livro vai acabar. E como você estava falando desses pequenos fabricantes e tal, me lembrou muito os sistemas analógicos, os processos analógicos de volta à cena, de volta ao mercado. Eu até separei aqui, ó, um livro que eu já li, já revisitei muitas vezes, A Vingança dos Analógicos, do jornalista David Sachs, que é norte-americano, e ele vai falar, né, tem um menu aqui, um menu grande falando sobre a vingança dos vinis, a vingança dos livros, a vingança de mais processos, como por exemplo a vingança da escola, e que ele fala que essa revisitação do consumo diante desses produtos analógicos na verdade um processo de experiência também. É um processo de experiência que, na verdade, ele se tornou obsoleto, mas não totalmente, né?
a gente ainda tinha o vinil em algum lugar, as vitrolas funcionando, e eles voltam à cena, né? Eles voltam à cena para que haja o consumo, haja mercado, haja consumidores, e eu acho isso interessante porque a gente vai criar, não é um mercado paralelo, também não é um mercado alternativo, mas porque, na verdade, o mercado ele acaba também abraçando esses sistemas analógicos e vai também pensar em narrativas, né? Saudosismo. Narrativas do hambúrguer artesanal, da cerveja artesanal, né? E isso também está dentro da lógica... Aí a gourmetização, né? Da lógica desse processo também da brandificação, né? Porque, legal. E é interessante pensar nisso, porque a gente acaba caindo exatamente na pergunta que eu queria fazer como provocação. Que competitividade é essa que a gente quer gerar quando a gente pensa em trabalhar uma marca? Muito bem. Malhado, está excelente, altíssimo nível esse papo com você. Só que a gente já está estourado aqui do nosso horário. Então, eu tenho alguns comentários aqui para ler da galera que está nos assistindo. Tem a Andressa Coelho, tá? Botou aqui que está adorando essa live. O Maurício Delayati, Brandscape é Blade Runner total. Olha aí, mais uma referência aos anos 80. Um abraço, Maurício. Bruno, ele botou aqui também. Bruno, aí vem os hacks de marca, aceleradores para este público sem atenção. Então tá aí, possivelmente entra nessa questão aí da rede de displays e de outras mecânicas digitais que a gente vai ter para tentar reter a atenção desse camarada, já que a coisa tá tão difícil, né? E aí, Malhado, eu sei que a gente poderia continuar batendo esse papo aqui por horas. Eu já lembrei de um livro que eu tenho aqui, A Estetização do Mundo, que certamente tem a ver com essa coisa da brandificação também, de uma estética própria de produto que a gente acaba tentando entregar para tudo, né? Até para as nossas próprias vidas. Não por acaso tem uns malucos aí, lunáticos, que os caras fazem plástica, homens e mulheres, né? Para se parecer com o boneco, com o Ken, com a Barbie. Então, isso é parte toda desse processo, mas que a gente vai realmente ter que deixar para uma próxima oportunidade. Mas a gente pode fazer o seguinte, será que eu posso propor? Claro, por favor. Eu acho que a gente pode continuar esse assunto, talvez, para estender e aí trazer algum... ainda falando sobre brand e estratégia competitiva, acho que a gente pode fazer mais talvez, uma segunda parte. Aí quem vai dizer é o pessoal que está assistindo. Com certeza. Não, eu tenho certeza que pelo feedback que a gente está tendo ali, a galera certamente gostaria de ouvir mais, né? Ver e ouvir mais sobre isso. Malhado, deixa aí suas credenciais para a galera que quiser acompanhar seu trabalho, enfim, manter contato com você. Como é que a galera te encontra, Malhado? Eu hoje me encontrar tá bem complicado, porque na verdade eu repensei toda essa visibilidade, né, em torno das mídias sociais e tal. Então, eu acho que, assim, para quem quiser conhecer alguma coisa mais, acho que a gente está oferecendo o curso de Brand Mais Consumo para a gente falar sobre isso tudo e como é que a gente vai explorar isso tudo dentro da pós, né? E aí sim, né? 360 horas de branding na veia. Sim. O que eu posso falar, assim, especificamente de mim, eu estou trabalhando no mestrado, né, do programa de pós-graduação da UERJ, uma pesquisa, na verdade, na linha de tecnologias de comunicação, uma pesquisa que envolve o mundo contemporâneo e essa relação das mídias, memória e arte.
eu estou trabalhando especificamente a temática da memória e do esquecimento, né? Dentro das narrativas, né? Dentro da memória enquanto história, e essas narrativas mediatizadas, né? Essa mediatização, essas imagens e informações incalculáveis, imensuráveis, eu estou permeando esse trabalho, essa pesquisa, como os meios, né, como as mídias vão constituir essa memória enquanto história, e o que a arte tem a ver com isso. Então, eu já tenho produzido alguma coisa, né? Enfim, vou participar, já participei de um congresso no ano passado, no Intercom, e estou querendo participar do Congresso de História da Mídia, da Alcar, ainda esse ano. E então, assim, o pessoal que quiser trabalho, acho que pode acessar talvez o meu currículo Lattes e ver alguma coisa que eu já produzi, e aí, enfim, trocar uma ideia. Pode ser por e-mail, rafael.malhado@gmail.com. Aqui a gente vai pensando, não é analógico, mas assim, é uma boa forma também. Pensei que você fosse passar o endereço para eu mandar uma carta. Quase isso, né? Muito bem, Malhado. Obrigado aí pela sua participação. Realmente um papo de altíssimo nível. Eu tive uma questão aqui com a câmera agora, mas eu tive que trocar. Por isso eu mudei de ângulo aqui, eu estava olhando para lá, agora estou olhando para cá. Mas eu tive uma questão técnica aqui com a câmera. Mas é isso que é o detalhe da questão, né? Que a gente está diante de coisas que a gente acha que estão garantidas, como a internet, como a luz, como o sistema de câmeras, e não é tanto assim, né? Não tem nada garantido, né, Malhado? Bom, gente, obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado por estarem aqui nos acompanhando até agora. Acho que o papo está realmente de altíssimo nível, a gente vai agendar outras conversas, a gente vai fazer mais encontros como esse. Quem quer estudar, se aprofundar, gerenciar branding, entender estratégia, não olhar só branding pela perspectiva só de comunicação, ou então só pela perspectiva criativa, né? Cria aí alguma coisa incrível, muito inovadora, que vai chamar a atenção das pessoas, mas pensar nisso de um ponto de vista administrativo, gerencial e estratégico. Conheçam o curso Branding mais Consumo. É uma pós-graduação oferecida pela Escola de Pós-Graduação da Faixa, um MBA com 360 horas, que tem eu, tem Malhado e tem uma penca de outros professores de altíssimo nível, tanto a galera mais com perfil acadêmico, como Malhado, como a galera também mais com perfil de mercado, alguns que já estiveram aqui batendo papo comigo, como Igor Lopes, da Granado, Renata Leite, da Crama, Design Estratégico, o professor José Telmo, a própria Letícia Castro, que o nosso amigo Malhado citou aí, da Identidade. Então, assim, tem muita coisa legal, são 360 horas de branding efetivamente na veia, estratégia de branding pura, e debates como esse aqui que a gente teve hoje. Então, se você curte esse conteúdo, se você quer se aprofundar nesse tema, entre em contato lá com a Escola de Pós-Graduação da Faixa para garantir a sua vaga. Bom, como recado final, mais uma vez agradeço ao meu amigo Rafael Malhado pelo excelente papo, agradeço a toda a equipe aí da Faixa. Quem quiser me seguir em redes sociais, eu não estou igual Malhado, só na base da carta, né? Mas vocês podem me seguir lá, tanto no LinkedIn, Bruno Garcia, quanto no Instagram, Bruno_Talk2Biz. Talk, o número 2, e Biz, que é o nome do meu podcast sobre negócios, um programa semanal que eu gravo aí falando sobre estratégia, sobre marketing, muita coisa sobre branding também. Então, vocês podem fazer contato comigo por essas plataformas. Tá bom? Gente, boa noite, bom feriado amanhã a todos, né? E obrigado pela audiência de vocês até aqui, e nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até mais.